Olá, meu nome é Vitória e junto com o Pedro e o Patrick vamos apresentar sobre a intoxicação por ivermectina em felino, descrito em um relato de caso. Aqui são alguns dos tópicos que a gente vai abordar durante a apresentação. Bom, a ivermectina é um antiparasitário que pertence ao grupo das avermectinas e em pequenos animais ela é aprovada somente como preventivo da dirofilariose, apesar de ser amplamente utilizada. Os gatos eles podem sofrer intoxicação por via oral, parenteral ou aplicação tópica. E o prognóstico da intoxicação ele vai depender da dose utilizada, da idade do animal, sensibilidade individual, entre outros fatores. O objetivo do trabalho foi realizar a revisão bibliográfica e relatar um caso de intoxicação por ivermectina em felino. As avermectinas, elas são um grupo de antihelmínticos derivados macrocíclicos da lactona e são produzidos a partir da fermentação do actinomiceto Streptomyces avermitilis, que foi isolado originalmente de uma amostra de solo no Japão. A avermectina foi selecionada comercialmente devido ao seu alto potencial antihelmíntico e anti-ectoparasitário, e esses aqui são fármacos pertencentes a esse grupo. Apesar dela ser muito utilizada, a margem de segurança da ivermectina para gatos é pequena, apesar de eles terem boa tolerância em doses terapêuticas e as reações de idiosincrasia serem raras. Segundo a literatura, os animais jovens eles são mais suscetíveis à intoxicação por ivermectinas pela imaturidade da barreira hematoencefálica. E não é indicado usar a ivermectina junto com outras medicações que possam aumentar a penetração na barreira hematoencefálica, como, por exemplo, o cetoconazol, itraconazol e esses outros. Falando um pouco sobre o mecanismo de ação, de maneira resumida, a ivermectina ela atua pela potencialização dos canais de cloro ligados ao glutamato nos parasitas. O glutamato ele controla o fluxo de cloro e pela ligação nos receptores. Já a ivermectina, ela tem alta afinidade com esses canais e ela vai se ligar ali e vai promover o influxo de cloro para dentro da célula nervosa, o que vai resultar na hiperpolarização do neurônio, que vai bloquear ou atrasar o potencial de ação. E isso vai levar à paralisia e morte do parasita. Em menor escala, ela também pode agir nos canais de cloro ligados ao GABA. E na maioria das vezes, os mamíferos eles são resistentes porque eles têm poucos canais de cloro ligados ao glutamato, que são esses aqui. E como esses fármacos geralmente não atravessam a barreira hematoencefálica, os canais relacionados ao GABA no sistema nervoso central dos mamíferos eles não vão ser afetados. Os casos de intoxicação, eles ocorrem quando há deficiência na função da barreira hematoencefálica ou a dose é muito alta. A ivermectina ela vai agir nos canais GABA, receptores de cloro, aumentando a permeabilidade dos íons cloro e manifestando sinais clínicos neurológicos. Oi, aqui é o Patrick, vim falar sobre o relato de caso, evolução e tratamento do paciente. O paciente então é um felino sem raça definida, macho, de 1 ano e 2 meses, pesando 4,4 kg, e a queixa principal foi o comportamento anormal, incoordenação motora e hiperatividade do animal. Na anamnese, a tutora relatou que foi aplicado meio ml de ivermectina a 1% num ferimento que esse animal tinha no coxim palmar, conforme uma orientação que ela tinha recebido de uma casa agropecuária. Passado 11 horas da aplicação, o animal se apresentava atáxico e estava rejeitando a alimentação. Durante todo o exame físico, esse animal estava bem reativo, com midríase e tremores, e teve agravamento dos sinais clínicos ao longo do exame clínico. O diagnóstico foi de intoxicação por ivermectina e foi realizado baseado no histórico e sinais clínicos do paciente. O paciente foi internado e iniciou o tratamento com fluidoterapia de ring lactato e 2 aplicações de fenobarbital na dose de 2 mg por quilo por via endovenosa e no intervalo de 5 minutos, mas sem melhora clínica. O paciente foi mantido sob anestesia, com propofol em bolos na dose de 5 mg por quilo. Foi realizado contatos também com o Centro de Formação Toxicológica para aplicação de 0,2 mg por quilo de dexametasona por via endovenosa, além de realizar a limpeza com solução da lesão local. O paciente permaneceu sob anestesia intravenosa ainda por 3 horas
e após 24 horas de internação foi observada uma melhora clínica, com redução dos sinais clínicos apresentados anteriormente, ao lado de uma foto do paciente com ausência de imidese. Durante todo o período de internação, então, o paciente permaneceu sob fluidoterapia e recebia fenobarbital endovenoso sempre que se encontrava agitado. No caso, ele recebeu mais 2 doses de fenobarbital. Depois de 48 horas de internação, por escolha dos tutores, esse animal recebeu alta e no mesmo dia se alimentou sozinho e em 2 dias se recuperou completamente, sem sequelas identificáveis. Eu sou o Pedro e eu vou apresentar um pouco da discussão do nosso caso. Bom, então primeiramente é importante lembrar que a ivermectina não foi indicada por um médico veterinário, e sim pelo dono da casa agropecuária. Então, os tutores não estavam sabendo dos riscos que o seu animal estava correndo, além de que é muito importante a realização da anamnese e do exame físico, feitos por um veterinário, para só depois de tudo isso feito, dependendo da interpretação do exame, o veterinário prescrever a medicação adequada. Também é muito importante ressaltar que não existe um antídoto específico para intoxicações pela ivermectina, e o mais utilizado é um tratamento de acordo com os sintomas que o animal está apresentando no momento, que podem ser dos mais variados. Além de um tratamento de suporte, que normalmente é acompanhado da fluidoterapia. Também é recomendado pelo Plunkett, em 2006, o uso do fenobarbital ou pentobarbital, que é para controlar as possíveis convulsões ou hiperatividades que o animal pode apresentar. E também é importante evitar o diazepam, que também é um estimulador dos receptores GABA, porque ele pode causar uma insuficiência hepática nos felinos. No caso do nosso artigo, o fenobarbital e o tratamento de suporte resolveram o caso de intoxicação. É importante relatar que esse paciente teve um caso relativamente tranquilo, porque ele foi levado para atendimento veterinário logo quando começou a aparecer os sinais clínicos. E, além disso, por ter mais de 1 ano de idade, já que os casos mais graves de intoxicação por ivermectina ocorrem em filhotinhos que ainda não têm a maturidade da barreira hematoencefálica. Para finalizar, só para não deixar passar em branco, o aumento da atividade da enzima fosfatase alcalina, que foi indicado pelo exame bioquímico, provavelmente ocorreu porque 95% da ivermectina é metabolizada no fígado, o que pode ter causado uma sobrecarga no órgão, fazendo com que essa enzima estivesse aumentada. E como conclusão, nós temos que com alguns cuidados, pode-se sim utilizar a ivermectina como antiparasitário eficaz na clínica de pequenos animais, tanto cachorro quanto gato, mas tem que sempre avaliar a relação risco e benefício, já que se encontram outros fármacos no mercado que são capazes de tratar a sarna, nematóides, além de prevenir a girofilariose, com menos efeitos colaterais e com menos risco de intoxicação. Mas, caso se precise usar a ivermectina, deve ter um acompanhamento veterinário para não se exagerar nas doses e prevenir problemas maiores. Além de que é muito importante se ter como ideia que problemas neurológicos podem estar relacionados com intoxicações por ivermectina, já que é um fármaco de muito fácil acesso, não precisa de prescrição médica veterinária e é muito utilizado. E isso pode nos ajudar a chegar num diagnóstico diferencial muito importante. Agora um pouco da nossa visão crítica sobre o artigo. A gente achou que teve uma ausência de recomendações de como se deve agir a sua conduta como médico veterinário e explicar para o tutor. Eles não colocaram isso. Além de que houve uma falta de recomendações sobre como agir do tratamento sendo médico veterinário. Eles deram algumas opções, mas a gente achou que podia ter algo mais completo. Além disso, houve uma explicação um pouco vaga sobre como eles chegaram no diagnóstico. Foi algo meio presuntivo. Então, a gente achou que também podia estar um pouco mais completo ali do que eles achavam que podia ser, mas no fim não era, como eles chegaram no diagnóstico final em si.
além de que não houve um acompanhamento adicional, por exemplo, uma reconsulta do animal, para ver se ele no fim adquiriu algum problema ou se continuou tendo nos meses seguintes os mesmos sinais clínicos ou não. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.